Oi, boa noite, pessoal. É um prazer reencontrá-los aqui nessa noite de segunda-feira, 29 de agosto. Essa transmissão já estava prometida e agora está acontecendo de fato, porque eu e o professor Fred Dier, nós temos enorme gosto de apresentar a professora Gisela Sampaio da Cruz Guedes, uma excepcional jurista, nossa amiga, professora adjunta de Direito Civil da UERJ, doutora e mestre pela mesma instituição, advogada, parecerista, e que hoje vai bater um papo conosco sobre a indenização na quebra contratual. Fred, realmente é um tema super interessante, nós estamos bem contentes. Pô, com certeza. Pelo tema, por estarmos juntos, né? E por contarmos com Gisa, né? Nossa amiga Gisa, como você disse, grande civilista, grande advogada, grande professora, está nas cabeças aí do direito civil brasileiro. E é uma honra para a gente participar bater esse papo com ela e ouvir o que ela tem a dizer sobre esse tema. Ela que é especialista no assunto. Exatamente. E a professora Gisela, pessoal, para quem não conhece, ela tem uma grande produção acadêmica, são vários livros. A professora Gisela, além dos livros, vocês encontram facilmente vários artigos por ela produzidos. E uma coisa, vocês vão ver no decorrer da conversa de hoje, que também sabe fazer uma palestra muito envolvente, muito dinâmica. E vocês estão vendo aí que já tem vários colegas, Marcela Azevedo, Rayane, Márcio Santos, Amanda, Luciano. Vou falando só alguns nomes. Nosso boa noite para vocês. Nós queremos abrir a possibilidade também de interação através do chat do YouTube. E, nesse primeiro momento, só lembrá-los que essa fala de hoje, muito rica da professora Gisela, faz parte de um programa amplo chamado Diálogo sobre Responsabilidade Civil, que eu e Fred vamos tocando mensalmente. E lá na frente também a gente vai falar um pouquinho sobre um projeto muito bacana que é da pós-graduação de Responsabilidade Civil da Baiana, projeto na qual eu e a professora Fernanda Pires somos os coordenadores, mas Fred sempre, como um patrono, nos dá uma força, nos dá um apoio, não apenas se colocando aqui, mas trazendo a sua autoridade de professor também ao curso, e que, quando a gente terminar aí a nossa conversa, a gente fala um pouquinho mais. Agora é momento da aula. Então, o tema, que é a indenização pela violação contratual, pela quebra do contrato, pelo inadimplemento, ele vai ser objeto de consideração a partir de agora. No final da apresentação, professora Gisela, a gente bate um papo, algumas perguntas podem entrar, né? E é isso. Vamos para o que as pessoas estão esperando bastante, que é a tua fala. Nosso boa noite para você, amiga. Bom, boa noite. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer estar aqui entre dois amigos, queridos, queridíssimos. Queria fazer um disclaimer para começar, dizendo que o excepcional fica por conta do amigo, né? Na mesma fala, o professor Nelson falou, excepcional, professora Gisela, minha amiga. Então, o excepcional é por conta da amizade, na verdade. Mas é um prazer estar aqui com dois grandes nomes do direito civil e do processo civil, né? Conheço muito bem o trabalho desses dois professores, Nelson na academia, Fred na academia e, na verdade, na advocacia também, né, Fred? Fred é nosso grande parecerista aqui do escritório. Enfim, esse é um assunto que eu gosto muito, estou aqui super à disposição para tirar dúvidas depois da apresentação. Eu preparei um PowerPoint, não sei se a Viviane consegue dividir com a gente. Não sei se já chegou aí a apresentação. Acho que ela está no... Vou perguntar pelo chat aqui. Vamos ver aqui. Porque qualquer coisa eu tento compartilhar ou no limite, faço sem o PowerPoint também. Mas vá falando sobre o tema, enquanto ela está
Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a apresentação na minha tela, só para me guiar, aí eu vou falando sobre o tema, já está aí, pronto. Entrou, opa, entrou na hora. Então vamos lá, aí lá no primeiro slide eu já coloquei o meu e-mail do escritório, para quem quiser trocar a figurinha sobre o tema. Eu não sou uma pessoa muito tecnológica, não, mas resolvi na pandemia abrir um perfil no Instagram profissional, que é esse Prof. Gisela Sampaio, onde eu costumo postar os eventos que eu faço parte, então se alguém tiver interesse e quiser me seguir, está aí à disposição. E, Viviane, se você puder passar logo para o primeiro slide, né? Eu vou fazer uma introdução, que eu sempre fico constrangida em falar na frente de um processualista que não fala tão bem a nossa língua, né, Fred? Nelson, os processualistas falam uma língua um pouco diferente da gente, mas, Fred, se eu estiver falando alguma besteira do ponto de vista do processo civil, você, por favor, faça as suas considerações ao vivo logo, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vou colocar aqui um mapa geral do inadimplemento, né? Para a gente começar do início e pensarmos juntos, né? O inadimplemento para o direito civil é uma figura que tem duas espécies, né? Comporta duas espécies. O inadimplemento ele pode ser absoluto ou relativo. E o que marca a distinção entre essas duas espécies de inadimplemento, na verdade, é o interesse do credor. Então, se o credor ainda tiver interesse na prestação, eu estou diante, para o direito civil, de uma situação que configura inadimplemento relativo ou mora. Lembrando que mora, para o direito civil, a mora tem um conceito muito amplo. Mora não só não cumprir a obrigação no prazo certo, mas na forma combinada e no local combinado. E, na verdade, quando eu estou diante de uma situação de mora, o remédio que o direito civil, e o Fred falaria que o processo civil coloca à disposição do credor que está sofrendo prejuízos pela mora, né, é o remédio da execução específica. Então, se eu sou credor, o devedor está em mora, eu ainda tenho interesse na prestação, então eu posso mover uma ação de execução específica. Exatamente porque o credor ainda tem interesse na prestação. Agora, se o credor não tiver mais interesse na prestação, ou se por qualquer motivo a prestação se tornou impossível de ser cumprida, ou seja, impossível de ser cumprida, objetivamente impossível de ser cumprida, ou inútil para o credor, ele não tem mais interesse na prestação, aí sim eu tenho uma situação que configura inadimplemento absoluto. E diante de um inadimplemento absoluto, o credor ele tem dois caminhos à sua disposição. Ele tanto pode querer resolver o contrato, ou seja, desfazer aquela relação contratual, né? E aí ele vai se valer do remédio da resolução, e a resolução ela é um remédio que no nosso sistema ela produz 3 ordens de efeito, ela produz um efeito liberatório. Então, né, se eu estiver falando de um contrato de compra e venda, eu paguei o preço e o Fred não me entregou a coisa. Se eu não tivesse pago o preço, o efeito liberatório vai fazer com que eu não precise mais pagar o preço. Se eu já tiver pago o preço, o segundo efeito da resolução vai ser um efeito restitutório. Então, o Fred vai ter que me devolver o preço que eu paguei. E cumulativamente com o efeito liberatório e com o efeito restitutório, há um terceiro efeito, que é o efeito indenizatório ou ressarcitório. Então, ele provavelmente vai me dever perdas e danos, vai ser uma questão de prova, né? Eu vou ter que tentar comprovar a extensão do prejuízo que eu sofri, tive gastos com advogado, etc. e tal, e o Fred vai ter que arcar com esse efeito indenizatório. Agora, pode acontecer de eu não ter mais interesse na prestação ou a prestação se tornar impossível, mas eu ainda quero a manutenção do contrato, tá? E aí eu vou dar um exemplo acadêmico de um autor português que aparece no próximo slide, que é um exemplo, não por acaso, volta ainda para o primeiro slide, Viviane. É um exemplo de um contrato de permuta, tá? Imagine a seguinte situação. Eu sou a filha de um grande pianista, eu herdei um piano de cauda do meu pai, que já faleceu, mas, na verdade, eu moro num apartamento de 2 quartos, aquele piano é um elefante branco para mim, e aí, finalmente, eu encontro o professor Nelson Rosenwald disposto a celebrar comigo um contrato de permuta em que eu me comprometo a entregar o piano e ele se compromete a entregar, sei lá, um quadro de um artista famoso. Lá pelas tantas, o quadro perece. Tá? Então, essa prestação ela se tornou impossível de ser cumprida pelo professor Nelson Rosenwald. Mas, na verdade, eu ainda quero manter o contrato, porque o que eu mais queria nesse contrato era, na verdade, me livrar do piano. E não propriamente eu tinha a intenção de obter o quadro do artista. Então, eu, diante do perecimento do quadro, né, eu poderia até resolver o contrato
e aí se eu tivesse entregue o piano para o Nelson, ele teria que me devolver. Mas se eu não quiser resolver o contrato, se eu quiser manter o contrato, porque, na verdade, a grande questão que eu queria, né, o meu grande objetivo com aquele contrato era me livrar do piano de cauda, eu posso manter o contrato. Só que aí eu não vou poder mais executar especificamente, porque o quadro pereceu, né? E aí o direito civil ele me oferece um outro remédio que é a execução pelo equivalente. O que é a execução pelo equivalente? Em vez de eu pedir o bem in natura quadro, que não existe mais porque pereceu, eu peço o equivalente em dinheiro àquele bem in natura. E essa é a chamada execução pelo equivalente. Então, na execução pelo equivalente, eu ainda quero manter o contrato, só que eu não tenho mais aquele bem in natura que é o objeto da prestação do professor Nelson Rosenwald. E aí o caminho que eu tenho é a execução pelo equivalente. E também na execução pelo equivalente, eu quero manter o contrato, então ela não vai produzir um efeito liberatório, ela não vai produzir um efeito restituitório, porque se eu quero manter o contrato, eu preciso entregar a minha parte do combinado, eu preciso entregar para ele o piano ao qual eu me comprometi, mas ela pode provocar um efeito indenizatório, né? E aí, qual é o tema da nossa apresentação de hoje? O tema da apresentação de hoje é o efeito indenizatório da resolução. E o que eu queria dizer para vocês é que qualquer um, essa é a grande mensagem da aula de hoje, né? Se eu optar pelo caminho da resolução, se eu optar pelo caminho da execução pelo equivalente, ou se eu optar pelo caminho da execução específica, lembrando que os suportes fáticos jurídicos de incidência são distintos, né? Porque para execução específica eu tenho que estar diante do inadimplemento relativo, e na resolução e na execução pelo equivalente eu tenho que estar diante do inadimplemento absoluto. Mas, embora esses suportes fáticos jurídicos sejam diferentes, quando eu manejo um desses três remédios, eu sempre, ou pelo menos na maior parte das vezes, eu vou fazer jus a uma indenização. Então, eu posso acumular indenização com pedido de resolução, eu posso acumular indenização com pedido de execução pelo equivalente, e eu posso também acumular indenização com pedido de execução específica. Só que a indenização que eu vou fazer jus, quando eu pleiteio a execução específica e estou diante do inadimplemento relativo, essas perdas e danos eu calculo de uma maneira diferente, que eu calculo as perdas e danos que eu faço jus quando eu estou diante da resolução ou quando eu estou diante da execução pelo equivalente. Então, assim, a grande mensagem dessa aula é o seguinte: não importa o caminho que eu tome, se eu vou manejar o remédio da resolução ou se eu vou optar por uma execução pelo equivalente ou pela execução específica. Em cada um desses caminhos, eu posso ter sofrido prejuízo e posso apresentar um pedido cumulativo de perdas e danos. Só que a forma como eu calculo a indenização em cada um desses três casos ela é diferente, né? Eu defendo que quando a resolução ela opera o seu efeito, os seus defeitos liberatório, restituitório e indenizatório de maneira perfeita, né? E não é em todo caso que isso ocorre, mas quando eu estiver falando de um contrato de execução instantânea, normalmente os efeitos da resolução vão fazer com que as partes voltem, na medida do possível, ao status quo ante. E quando o contrato é instantâneo, elas de fato voltam ao status quo ante. E aí eu defendo que na resolução a indenização que é cabível é uma indenização pelo chamado interesse negativo do credor. Já na execução pelo equivalente e na execução específica, eu acho que a indenização que eu faço jus nesse caso é uma indenização que me coloque na mesma situação que eu estaria se o contrato tivesse sido perfeitamente cumprido. Na resolução, não. Como a resolução tem por objetivo fazer as partes voltarem ao status quo ante, eu preciso de uma indenização que me coloque na mesma situação em que eu estaria se eu sequer tivesse celebrado aquele contrato. Então, a metodologia de cálculo é pelo interesse negativo. Agora, isso é uma baita de uma discussão. E por que esse assunto é muito controvertido? Porque, às vezes, a resolução ela não opera os seus efeitos perfeitamente. Então, quando eu estou falando de um contrato duradouro, não tem como as partes voltarem ao status quo ante. E aí, nesses casos, quando a resolução não opera os seus efeitos de tal modo a fazer com que as partes voltem perfeitamente ao seu status quo ante, pode ser que faça sentido se indenizar interesse positivo. Mas, quando eu estou falando de contratos instantâneos, como, na verdade, é esse exemplo do contrato de permuta, aí, se eu quero resolver, né, se eu entreguei o piano para o Nelson e ele não vai me entregar o quadro porque o quadro pereceu. Se eu quiser resolver esse contrato, ele vai me devolver o piano que eu entreguei, eu vou estar liberado de qualquer outra prestação
E, na verdade, a indenização que ele me deve é uma indenização que me coloque na mesma situação que eu estaria se eu sequer tivesse entrado nessa negociação com o Nelson. Mas eu vou explicar um pouco isso ao longo da apresentação. Aí, Viviane, se você puder passar, obrigada. Bom, a gente tem no nosso Código Civil o artigo 475, que trata do remédio resolutório, né? Então, o 475, ele diz assim: a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, uma indenização por perdas e danos. No direito civil, a doutrina clássica, quando olha essa expressão que no meu slide está em azul, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, costuma dizer que o que o legislador aludiu aí foi a ação de execução específica. Só que, na verdade, isso não faz muito sentido, porque o suporte fático de incidência da execução específica é, na verdade, um inadimplemento relativo. E o 475, ele não está dentro do capítulo de mora. Então, para mim, essa expressão em azul, ela remete, na verdade, a uma ideia de execução pelo equivalente. Para mim, o que o legislador está dizendo é se a parte lesada pelo inadimplemento absoluto, ela pode resolver o contrato, se ela não preferir, exigir o cumprimento pelo equivalente, cabendo, em qualquer dos casos, uma indenização por perdas e danos. E por que eu estou falando isso? Porque exatamente o 475 está localizado no Código na parte que trata do inadimplemento. E se ele quisesse tratar da execução específica, assim, execução específica, o suporte fático de incidência dela é outro, é o inadimplemento relativo. Tá? O autor português que eu mencionei há pouco é o professor José Leite Areias Ribeiro de Faria, e ele é que traz o exemplo da troca de um vaso artístico por um piano. E esse exemplo ele é muito bom para ilustrar o seguinte: às vezes o objeto, o bem in natura, que é objeto da prestação de uma das partes, ele perece, mas ainda assim pode ser que faça sentido eu querer manter o contrato. Então, nesse exemplo acadêmico, na verdade, eu estou celebrando o contrato de permuta com o professor Nelson, muito mais porque eu quero me livrar de um piano de cauda que atrapalha o meu apartamento, que é pequeno, do que propriamente o meu interesse em obter o quadro que ele concordou em trocar pelo piano. Então, eu posso, diante de uma situação em que houve impossibilidade de cumprimento da prestação, né, e aí poderia ter sido por culpa do professor Nelson ou não, mas né, se tipo assim, ele deixou o quadro ao relento, o quadro pereceu por culpa do professor Nelson. Eu poderia resolver esse contrato? Eu poderia. Mas, de repente, eu não quero resolver, eu quero manter o contrato. E aí, se eu quero manter o contrato, porque eu estou de olho, na verdade, que o contrato perfaça os seus efeitos para que eu possa me livrar do piano, eu posso manejar contra o professor Nelson uma ação, né, de execução pelo equivalente. Só que na execução pelo equivalente, eu quero manter o contrato. Então, a indenização que eu faço jus nesse caso é uma indenização que me coloque na mesma situação que eu estaria se o professor Nelson tivesse espontaneamente cumprido esse contrato. Agora, quando eu me valho do remédio da resolução, eu não tenho mais interesse no contrato. Eu quero extinguir o vínculo contratual. E aí faz mais sentido eu ganhar uma indenização que me coloque na mesma situação em que eu estaria se eu sequer tivesse entrado nessa negociação. E essa é a posição de uma parte relevante da doutrina. Já era a posição do Ponte de Miranda, posição do professor Orlando Gomes, posição da professora Judite Martins Costa, etc. e tal. Tá? A gente também tem autores de peso defendendo que, cumulativamente com o pedido de resolução, é devida uma indenização por interesse positivo. Eu acho que, dependendo do caso, pode ser devido, sim, uma indenização pelo interesse positivo do credor, mas especialmente naquelas situações em que a resolução não consegue fazer as partes retroagirem a um status quo ante de maneira perfeita. Então, se eu tenho, por exemplo, se eu contrato o professor Nelson para reformar o meu apartamento, se no meio da obra ele descumpre, eu não posso devolver para o professor Nelson todo aquele trabalho que ele fez, né, até a metade da obra. Então, talvez faça jus eu resolver um negócio e alguma indenização pelo interesse positivo ser devida para aquela parte que foi prejudicada pelo descumprimento.
Agora, se as partes conseguem voltar ao status quo ante, eu acho que a indenização que faz mais sentido é a indenização pelo interesse negativo. Mas vamos lá, Viviane, passa um pouco o slide, só para a gente acompanhar. Bom, a resolução no nosso sistema, ela provoca, como eu lhes disse, já adiantando, né, ao curso da apresentação, 3 efeitos. Um efeito liberatório, um efeito restituitório e um efeito ressarcitório. O efeito liberatório é aquele efeito que vai dizer que a parte que foi prejudicada pelo descumprimento não precisa mais cumprir o contrato. Então, ela está liberada de cumprir suas prestações. O efeito restituitório vai fazer com que aquela parte que tenha sido prejudicada pelo descumprimento recupere tudo que ela já prestou, né? Então, se eu quiser, nesse exemplo do piano, resolver o contrato, se eu já entreguei o piano, o professor Nelson vai ter que me devolver o piano. E o efeito ressarcitório, ele tem por objetivo reparar, indenizar os danos que persistem, mesmo depois que o efeito liberatório já se produziu, mesmo depois que o efeito restituitório já foi produzido. E o que eu acho? Eu acho que, na resolução, esses 3 efeitos eles têm que andar no mesmo sentido. Viviane, se você puder adiantar mais um slide. Eu acho que esses 3 efeitos eles operam como uma engrenagem e elas têm que rodar no mesmo sentido. Então, eu acho que não teria muito sentido lógico o efeito restituitório me fazer voltar ao meu status quo ante, o efeito liberatório me fazer voltar ao meu status quo ante, e o efeito indenizatório não. Então, a grande discussão que existe nesse caso da resolução, né, é como eu calculo a indenização. Os autores que defendem que a indenização que a parte prejudicada pelo descumprimento contratual faz jus deve ser calculada pelo interesse positivo, na verdade, eles estão defendendo que a parte prejudicada pelo descumprimento contratual precisa ganhar a título de indenização pelo menos uma parte do benefício econômico daquele contrato, né? Já que entende que a indenização é pelo interesse negativo, o que eu indenizo é o custo que eu tive com o advogado, uma oportunidade perdida, né? São metodologias de cálculo de indenização completamente diferentes. Se você puder passar, Viviane. Então, né, o que é a indenização calculada pelo interesse positivo? Ela tem por objetivo colocar o credor na mesma situação em que ele estaria se o contrato inadimplido tivesse sido espontaneamente cumprido. Já a indenização pelo interesse negativo, ela busca reconduzir o credor prejudicado pelo descumprimento àquela mesma situação em que ele estava antes de ter entrado naquela negociação, antes de ter firmado aquele contrato. Então, a indenização pelo interesse negativo, ela tem esse mesmo viés do efeito liberatório, do efeito restituitório, de fazer as partes voltarem ao status quo ante. E por isso que eu acho que, quando, de fato, a resolução opera os seus efeitos perfeitamente e consegue reconduzir as partes ao status quo ante, a indenização devida é, como regra, pelo interesse negativo. Se você puder adiantar um pouquinho, Viviane. Um antes, isso. Cabe indenizar interesse positivo na resolução? Né? Essa é a pergunta que eu coloco aqui para a plateia. Eu acho que, em regra, não. Né? Em regra, se indeniza só o interesse negativo. Claro que toda regra tem exceções, mas eu coloquei aqui, na verdade, os meus 3 argumentos centrais. Né? Primeiro, que quando o credor opta pela resolução do contrato, ele está deixando claro que ele não tem interesse mais em manter aquele vínculo contratual. Então, é, de certa forma, um pouco teratológico eu dizer, ao mesmo tempo que eu não quero manter o vínculo contratual, eu quero ganhar o benefício econômico daquele contrato que eu não desejo manter. Então, eu acho, de certa forma, meio ilógico. Eu, pela resolução, né, tá externando a minha vontade de extinguir o vínculo contratual, mas, ao mesmo tempo, eu pedi uma indenização pelo interesse positivo para angariar o benefício econômico que aquele contrato que eu não quero manter me daria se ele tivesse sido cumprido espontaneamente. Então, o primeiro argumento é esse, é um argumento mesmo de lógica. Tá? O segundo argumento é que, quando o credor prejudicado pelo descumprimento, ele opta pela resolução, ele fica liberado de prestar.
Então, assim, não faz muito sentido ele pleitear a vantagem proveniente do contrato se ele mesmo não vai ter que prestar tudo que ele ficou adstrito a prestar naquela relação contratual, né? Então, né, qual seria o sentido se o efeito liberatório da resolução, né, incidisse para me dizer, você não precisa entregar mais o piano porque você está resolvendo o contrato. E aí uma indenização me falasse, não, mas você tem direito a uma indenização que é o benefício econômico que você teria com aquele contrato, porque, na verdade, por exemplo, o quadro vale mais do que o piano. Então, né, uma indenização por interesse positivo me daria a diferença entre o valor do quadro e o valor do piano, mas o efeito liberatório me liberaria de ter que entregar o piano. Então, acho que, assim, no fundo, não teria muito sentido, porque eu estaria liberado de cumprir a minha parte, mas, ao mesmo tempo, conseguiria o benefício econômico que eu teria se eu tivesse cumprido a minha parte e o devedor também tivesse cumprido a parte dele. Na verdade, o terceiro argumento é um pouco esse argumento de que os três efeitos da resolução, na minha visão, eles têm que operar no mesmo sentido, né? Então, assim, eu acho que seria estranho a gente pretender, com o efeito restituitório da resolução, reconduzir as partes na situação que elas estariam se elas não tivessem celebrado o contrato, e, por outro lado, com o efeito indenizatório, tentar reconstruir a situação hipotética que o credor prejudicado pelo descumprimento estaria se aquele devedor tivesse espontaneamente cumprido o contrato de maneira perfeita. Acho que isso não faz muito sentido. Eu acho que o efeito restituitório estaria indo numa direção, ao passo que o efeito indenizatório estaria indo na direção oposta. Viviane, se você puder passar. Aqui no direito brasileiro, o grande defensor do interesse positivo na resolução foi o saudoso ministro Rui Rosado. E o ministro Rui Rosado, ele usava dois argumentos centrais para defender que, cumulativamente com o pedido de resolução, o credor prejudicado pelo descumprimento faria jus, sim, a uma indenização pelo interesse positivo. E o primeiro argumento que ele colocava na mesa era o de dizer o seguinte, olha, se não for assim, na generalidade dos casos, o lesado ficaria sem indenização. E eu ouso discordar dessa afirmação, porque eu acho que isso não é verdade. Eu acho que a indenização pela metodologia de cálculo do interesse negativo, ela pode até atingir cifras maiores do que uma indenização pautada pelo interesse positivo. Não tem nada no nosso sistema que diga que o limite do interesse negativo é um teto estabelecido pelo interesse positivo. Então, eu vou dar um exemplo que eu gosto de discutir na minha turma do mestrado, né? Imagine a seguinte situação. Eu tenho uma loja no centro da cidade, que é uma loja de artigos de festas infantis que vende pra caramba. Aí, um dia, o professor Nelson vira para mim e fala assim, Gisela, poxa, você já está bem de vida, tem que todo dia dirigir para o centro, você mora na Barra, eu realmente moro na Barra, é muito distante, por que você não abre essa mesma loja junto comigo aqui perto da sua casa? Aí eu faço lá o meu plano de negócios, mas eu chego à conclusão que a minha loja do centro vai ser muito mais lucrativa, que a loja na Barra, pelo meu plano aqui de negócios, pelas minhas estimativas, ela vai me conferir um lucro mensal que não vai chegar nem a metade do lucro que eu tenho na minha loja do centro. Mas, por uma questão da vida, de escolha de vida, eu resolvo entrar nesse negócio com o professor Nelson, porque eu estou prezando pela minha qualidade de vida. E como eu não consigo conduzir os dois negócios ao mesmo tempo, eu fecho a minha loja do centro da cidade para abrir a minha loja perto de casa, junto com o Nelson, sabendo que eu vou lucrar menos com essa loja. Só que aí o professor Nelson descumpre todo o combinado, a gente tem, sei lá, um contrato de parceria, uma joint venture agreement, para usar um nome mais sofisticado. Aí eu vou, porque ele descumpre, eu quero resolver esse negócio. Se eu resolver esse negócio e pleitear um interesse negativo, ou seja, pleitear uma indenização pautada pelo meu interesse negativo, a indenização pelo interesse negativo é aquela indenização que vai me colocar na mesma situação que eu estaria se eu não tivesse celebrado esse negócio com o professor Nelson. Se eu não tivesse celebrado esse negócio com o professor Nelson, eu continuaria com o meu negócio lá no centro da cidade, oferindo lucros até maiores do que aqueles que eu obteria com esse negócio com o professor Nelson. E assim, não tem nada no nosso sistema que diga
que a indenização pelo interesse negativo ela não pode ser maior do que a indenização pelo interesse positivo. Eu acho que tudo, como na vida, vai ser uma questão de prova. Então, eu acho que esse primeiro argumento ele não me sensibiliza tanto. O segundo argumento que o ministro Rui usava era dizer o seguinte: olha, a indenização pelo interesse negativo ela costuma ter lugar nos casos de responsabilidade civil pré-contratual. Quando há resolução por um descumprimento contratual, a gente não está mais no campo das tratativas. Então, faz sentido o credor prejudicado pelo descumprimento ganhar algo a mais do que o que ele ganharia se ele estivesse só no campo das tratativas. Mas, de novo, eu não acho que isso faz tanto sentido assim, porque a indenização que eu calculo no campo das tratativas, né, a doutrina majoritária diz que é pelo interesse negativo, mas é um interesse negativo no campo das tratativas, não é exatamente o mesmo interesse negativo que eu vou ter no campo da resolução. Né? Porque uma coisa é eu dizer, né, se uma pessoa rompe abruptamente uma determinada tratativa, de maneira injustificada, contra o princípio da boa-fé objetiva, eu quero sim uma indenização que me reconduza ao mesmo estado que eu estaria se eu sequer tivesse entrado naquelas tratativas. Agora, quando eu já tenho um contrato firmado, aquela relação ela está mais adiantada. Então, é natural que, ainda que eu calcule uma indenização pelo interesse negativo, essa conta seja maior quando eu já tenho um contrato firmado. Né? O interesse negativo ou o interesse positivo são só metodologias de se calcular a indenização. Eu não estou falando nada sobre o quanto indevido. Se eu ultrapassei a fase das tratativas e já tenho um contrato firmado, né, que a outra parte descumpre, para eu voltar ao meu status quo ante, já se passou muito mais tempo, já se passou a fase das tratativas, eu já firmei o negócio, eu já tive um custo muito maior com os meus advogados. Então, a indenização que vai ser devida por interesse negativo, se eu resolver o contrato, vai ser provavelmente muito maior do que aquela indenização pelo interesse negativo que é devida quando eu estou diante de uma situação de rompimento abrupto de tratativas. Então, assim, a gente está falando de metodologias de cálculo de indenização. A gente não está falando de quantum devido. Provavelmente, quando eu estiver diante da resolução, a minha indenização vai ser maior mesmo. Mas eu posso calcular para essa mesma fórmula de cálculo, de me reconduzir à situação que eu estava antes de eu ter firmado aquele contrato. Né? Então, eu acho que esse segundo argumento do ministro Rui Rosado, para mim, também não é um argumento decisivo. Viviane, se você puder adiantar. Bom, isso tudo que eu estou falando é muito bonito, mas essa é a minha opinião se eu estiver diante de um contrato instantâneo. Né? Então, assim, não por acaso eu estou dando exemplos de compra e venda, de contrato de permuta, que são contratos em que, diante do descumprimento, é factível fazer as partes voltarem ao status quo ante. Agora, é claro, se eu estiver diante de um contrato duradouro, aí sim eu acho que a gente pode discutir um interesse negativo cumulativamente com pedido de resolução. Aliás, o interesse positivo, né? Então, se eu estou diante, por exemplo, de um contrato de uma grande obra, assim, contratei um empreiteiro para construir uma usina para mim. A obra, ele descumpriu, ou então eu descumpri quando ele, na verdade, ele já tinha construído metade da usina, né? Não tem como eu fazer as partes voltarem ao status quo antes, porque aquela metade da obra que já está construída, eu não vou poder devolver para o empreiteiro. Então, eu acho que, se, por exemplo, eu não pagar o preço da usina e o empreiteiro quiser resolver essa relação contratual, a resolução ela não vai ter esse efeito de fazer com que as partes voltem ao status quo ante de maneira perfeita, né? Porque eu não tenho como entregar serviço já feito de volta para o empreiteiro. Aí, neste caso, excepcionalmente, eu acho que o empreiteiro pode fazer jus a uma indenização pelo interesse positivo. Ou seja, ele pode pleitear de indenização pelo menos uma parte, ou, dependendo do estágio da obra, quase todo o benefício econômico que ele teria se aquele contrato tivesse sido bem cumprido perfeitamente de maneira espontânea. Então, toda essa discussão que existe de como eu calculo a indenização
que deve ser acumulada com pedido de indenização, ela se põe, na verdade, nos contratos instantâneos, porque, de modo geral, a doutrina concorda que num contrato duradouro, aí faz sentido se pensar em interesse positivo como metodologia de cálculo da indenização. Se você puder avançar, Viviane. Aqui um exemplo, é só um exemplo que eu já falei, pode avançar. E aqui é só para lembrar o seguinte, que interesse positivo não se confunde com lucro cessante, assim como interesse negativo não se confunde com dano emergente. Né? Cada uma das facetas do dano patrimonial podem compor a indenização, independentemente se eu usar a metodologia de cálculo pelo interesse positivo ou pelo interesse negativo. Então, no meu exemplo que eu dei da loja que eu fechei no centro da cidade para entrar no negócio com o professor Nelson Rosenwald, quando eu peço, né, se o Nelson Rosenwald descumpre esse contrato e eu manejo o remédio da resolução e peço uma indenização cumulativamente, quando eu digo que essa indenização tem que ser calculada pelo interesse negativo, eu estou computando nessa metodologia de cálculo os lucros cessantes que eu deixei de ganhar com aquela loja do centro que eu fechei para entrar nesse negócio. Então, eu acho que no interesse negativo pode ter dano emergente, pode ter lucro cessante, pode ter outras situações lesivas, e no interesse positivo também. Tá? Então, as facetas do dano patrimonial não se confundem com as metodologias de cálculo da indenização. E, finalmente, Viviane, acho que eu estou acabando. Aqui, só acho que é o último slide da apresentação. Né? Na generalidade dos casos, o interesse negativo ele vai ser inferior ao positivo, mas no nosso sistema não há uma trave que diga que o negativo nunca pode ultrapassar o positivo. Há ordenamentos jurídicos que expressamente têm essa trave, o nosso não é um deles. E eu acho que o que é importante nesses casos é a vítima conseguir comprovar a extensão do prejuízo que ela sofreu. Então, né, quando eu estou dizendo que, junto com a resolução, cabe uma indenização por interesse negativo, claro, a vítima que vai ter que fazer a prova de que ela sofreu, por exemplo, lucros cessantes. Ela que vai ter que comprovar a extensão do prejuízo indenizável. Mas, se ela conseguir comprovar, não há nada no nosso sistema que diga que a indenização calculada pelo interesse negativo tem que ser necessariamente menor do que uma indenização calculada com base na metodologia do interesse positivo. Então, de novo, são formas de cálculo que não falam tanto assim sobre quanto indenizatório, são só metodologias de cálculo mesmo. Então, essa é a mensagem dessa aula. Adoraria ouvir. Isso aqui é o último slide, uma pequena propaganda do Agire, que é uma newsletter que eu estou fazendo em conjunto com duas queridas professoras de Direito Civil, a professora Aline Terra, que é o A do Agire, eu sou o Gia, e a professora Renata Stein. Eu coloquei o QR Code, porque, na verdade, essa newsletter só recebe quem se inscreve numa plataforma chamada Substack, e esse QR Code, se vocês apontarem a câmera do celular, ele já vai lhe jogar direto para o Substack. É uma newsletter gratuita que a gente divulga toda segunda-feira. Mas, enfim, tentei condensar minha apresentação, porque é claro que esse tema é um tema que dá panos para manga, a gente poderia ficar 3 horas discutindo qual é a indenização devida em caso de resolução, mas essa era mais ou menos a mensagem que eu queria passar hoje para vocês. Mas gostaria de ouvi-los também, professor Fred, professor Nelson, enfim. Show de bola, muito bom. Muito corrido, né? É um tema muito complexo, assim, eu adoraria ter umas 2 horas para falar sobre isso, mas... E pessoal, vocês que viram a excelente exposição da professora Gisela, antes da gente falar um pouquinho mais sobre o assunto, por favor, se vocês tiveram essa oportunidade de bater lá no QR Code, porque toda segunda-feira, para mim, a coluna do Agire é obrigatória. A Gisela, a Aline, que também é professora da UERJ, a Renata Stein, que é professora da GV lá em São Paulo, elas só trazem os temas de direito civil que estão na crista da onda, aqueles assuntos que acabaram de ser objeto de decisões do STJ, questões de direito patrimonial muito importantes, que vão além do direito civil, que extrapolam o direito civil, vão para o direito societário, tem muitos convidados, então é interessantíssimo. Eu sou fã
do Agir, e vocês três estão de parabéns. O Agir, assim, gente, sendo assim, muito honesta, né, a nossa proposta é mandar um pequeno texto por e-mail de 2 páginas, né? Então, não tem como a gente passar um conhecimento super profundo sobre um tema em 2 páginas pela limitação de espaço mesmo da plataforma. E a nossa ideia é ser uma newsletter leve mesmo, né? A gente tem uma coluna muito legal, que é a coluna Em Debate, que é sempre um texto de um convidado, né? O professor Nelson já nos deu a honra de escrever no Em Debate. Estou aguardando a contribuição do professor Fred, que, aliás, já foi convidado. Está em mora, né? E aí, suporte fático de incidência, né, professor Nelson? Execução específica. Então, como eu ainda tenho interesse na prestação, eu quero executar especificamente o Fred para entregar a contribuição dele para o Agir, mas, enfim, é só um texto de 2 páginas, a ideia é ser leve, um texto que o aluno consiga ler pelo celular, né? E é uma newsletter gratuita, enfim, fica a propaganda aí para vocês. Fred, quer começar? Beleza. Tem algumas perguntas aí da galera, mas depois você deixa para responder depois, né? Muito obrigado, Giza, pela aula, excelente, muito boa. Queria dizer que é com professoras assim, Nelson, que a sua pós, a pós sua e de Fernanda, é um pós-prêmio em responsabilidade civil, que é esse projeto que você vai apresentar daqui a pouco, que se notabiliza, né? Então, você imagine você ter aulas como essa, em ambientes com aulas ao vivo, com plataformas como o Zoom, e você poder estar numa sala de aula com a professora do quilate de Gisela e tirar dúvidas e questões tão importantes sobre a responsabilidade civil, que eu sempre digo isso, já falei isso várias vezes, é a disciplina que atravessa todos os âmbitos do direito. Não há ramo do direito que não tenha uma questão sobre responsabilidade civil, mais de uma questão sobre responsabilidade civil, além de ser o tipo de reflexão que qualquer profissão jurídica passa, né? Qualquer profissão jurídica passa por responsabilidade civil. Então, você tem que saber, é uma das disciplinas obrigatórias. E é um campo muito difícil, né, Fred? Muito difícil. É um campo muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Muito, mas muito. Eu acho muito difícil, né? Fred, mas acho apaixonante. Até porque Gisela, ela resolveu enfrentar alguns anos atrás, além dessa questão aí, o ponto que, para mim, é o mais sensível da responsabilidade civil, que é o nexo causal. Foi o livro dela, né? Exatamente. Nessa exposição toda, eu fiquei com eu tenho 2 ponderações a fazer. A gente, no processo, a gente estuda bastante isso aí. O processualista estuda esse assunto, né? E é uma visão um pouco diferente, né? A visão do processualista, eu acho. Mas estuda-se porque, veja, a gente não pode estudar a execução. O tema execução, o livro Processo de Execução, que está no CPC, só pode ser compreendido se você sabe obrigações e se você sabe inadimplemento. Porque o inadimplemento é pressuposto da execução. Concordo. A execução tem 2 pressupostos. A execução tem 2 pressupostos: título executivo e inadimplemento. Sim. Então, você tem que saber inadimplemento. Então, a gente... É muito comum se fazer a distinção entre tutela do adimplemento e tutela do ressarcimento. Tutela do adimplemento, tutela do ressarcimento. Então, se há inadimplemento e eu quero o adimplemento, ainda que seja pelo equivalente, isso não é uma indenização. Não é. Isso é simplesmente o adimplemento. É o equivalente daquele bem in natura que não é mais do interesse do credor, mas eu concordo com você, não é indenização. A gente e não é fácil isso. Eu acho até que nós dois tivemos 2 casos juntos em que isso envolvia. Sim. Em um caso era para entregar ações. Sim, eu me lembro muito bem desse caso. Você lembra muito bem desse caso. Era para entregar ações. Esse deu um trabalhão. E as ações não foram entregues. E aí chegou um ponto que o credor disse assim: eu não quero mais as ações, eu quero o dinheiro. Isso, porque agora, na verdade estava no final do prazo do acordo de acionista e o nosso cliente comum, meu cliente do Fred,
Dizia, não me interessa ter as ações se eu não vou ter o controle da companhia. Então, eu quero o dinheiro. Mas aí tem que converter isso em dinheiro. E essa conversão em dinheiro gerou muito problema. Sim. Porque os juízes e a outra parte compreendiam isso como indenização. Embora, veja, não é indenização, é a conversão é a transformação das ações em dinheiro. O Nelson, indenização é uma outra coisa, que Fred, inclusive foi objeto de uma arbitragem. Sim, exatamente. O Fred, eu tenho uma notícia para te dar. Eu não sei se você acompanhou, o Nelson acompanhou porque estava lá junto comigo a Jornada de Direito Civil. Na Jornada de Direito Civil, a Comissão de Responsabilidade Civil tentou aprovar um enunciado exatamente para dizer o seguinte, que quando você está falando de uma cláusula limitativa do dever de indenizar, se ela estabelecer um teto para indenização, esse teto é só da indenização, esse teto não pega o equivalente. Exatamente porque o equivalente não tem natureza de indenização. Agora, esse é um assunto um pouco controvertido, né? O Angire, né? Estava na bancada lá do plenário, do lado da Aline e do lado da Renata. A Renata, por exemplo, discordou do enunciado. Mas eu também discordei um pouco, mas não porque eu achei que o enunciado, do ponto de vista técnico, estava errado. Eu concordo 100% com você, Fred. Eu acho que o equivalente é o equivalente não é indenização. Só que o problema é que, se a gente pensar, e aí eu vou falar um pouco aqui do meu mundo de escritório, né? Um advogado que negocia um M&A e insere no contrato de compra e venda do controle de uma empresa uma cláusula limitativa do dever de indenizar, a intenção dele é estabelecer um teto para tudo. E provavelmente, até porque assim, um advogado societário, ele não vai saber a diferença entre o equivalente, o que é o equivalente, o que é a indenização. E os executivos que estão negociando aquele contrato, a intenção das partes ali é muito de estabelecer um teto para tudo. Então, eu fiquei um pouco ressabiada com esse enunciado e acabei votando contra, não por entender que equivalente e indenização é a mesma coisa. Eu acho que são coisas completamente diferentes. Mas por entender que esse assunto não está tão maduro, não foi tão ainda esmiuçado pela doutrina, e acho que, na maioria dos casos, a intenção das partes isso não vai refletir a intenção das partes, entendeu? Na hora de negociar um acordo sofisticado. Aí a gente tem duas questões. É um problema de interpretação do contrato, né? Sim, exatamente. Uma cláusula como essa. E é importante que o contrato tenha o seu glossário. Então, se não tiver um glossário no contrato que tem lá indenização ou indenizar significa X ou Y, quer dizer, você dá um conceito específico do que é indenizar, ou para fins desse contrato, indenizar significa, né, recompor o patrimônio de todas as formas, etc. Mas eu acho que é muito importante essa diferença, porque a tutela do adimplemento ela não supõe discussão sobre culpa, por exemplo. Eu preciso discutir culpa. Claro. Eu não tenho que discutir prejuízo. Não tenho que discutir nexo causal. Não são temas relativos à tutela do adimplemento. Uhum. O adimplemento havia o dever ou não havia o dever. E, portanto, qual é a extensão do objeto desse dever? É isso que se discute na tutela do adimplemento. Então, eu acho que é um ponto que eu acho que sempre vale a pena falar nesse assunto. E a segunda reflexão é que eu realmente uma ignorância minha. Eu vi a sua interpretação do 475 e ver se eu entendi bem, ver se eu compreendi bem. Para você, se há o inadimplemento e ainda é possível cumprir a prestação, portanto, mora, certo. Não é possível pedir resolução? Eu acho que quando você está diante do suporte fático de incidência e inadimplemento relativo, eu acho que o caminho é a execução específica. Mas aí o credor ele não pode, você não quer mais? Não, olha só, aí que tá. Não, calma aí, deixa eu me expressar melhor. É o interesse do credor que vai dizer se eu estou diante do inadimplemento relativo ou absoluto. Então, é o credor que vai dizer, eu não tenho interesse na prestação, e se eu não tenho interesse, é inadimplemento absoluto, e aí ele vai poder optar pela resolução. Mas o absoluto é quando não tem interesse ou quando ela não é mais útil ou ela não pode ser cumprida? As duas coisas. O credor é o que marca o inadimplemento relativo, o credor ainda tem interesse na prestação.
O que marca o inadimplemento absoluto é o credor não tem mais interesse na prestação. Por qualquer motivo, por qualquer motivo, ou a prestação se tornou impossível de ser cumprida. Porque aí teve o bug na nossa comunicação. Eu não compreendia inadimplemento absoluto dessa forma. Para mim, inadimplemento absoluto é a prestação não pode ser mais cumprida, ou porque ela realmente não pode, ou porque o cumprimento é inútil. Então, mas a gente está falando a mesma coisa. Eu acho o seguinte: quando eu estou diante do inadimplemento relativo, só cabe a execução específica. Agora, quem qualifica se o inadimplemento é relativo ou é absoluto é o credor. O credor é que vai ter que dizer: eu ainda tenho interesse na prestação, assim. Então eu vou ajuizar a ação de execução específica. Eu não tenho interesse na prestação, eu quero a resolução. Eu entendi seu pensamento. Como eu compreendi inadimplemento absoluto, o absoluto não é uma questão de definição do credor. A definição do credor é se ele quer, quando possível, a tutela específica ou a extinção do contrato. E não se o inadimplemento é absoluto ou não. O inadimplemento absoluto nem eu posso mais pedir, nem se eu quisesse eu posso pedir a execução específica. Não Fred, na verdade, mesmo querendo. Diga. Tem uma questão, Fred, na verdade, que os processualistas eles vão além da gente. Por quê? Quando um civilista lê o 475, ele fica nessa dúvida que a Gisela também trouxe. Qual que é a dúvida? Muitos falam, eu tenho duas opções diante de um inadimplemento. Eu vou para a resolução ou eu vou para a execução específica. Gisela chegou e falou assim, não, o 475... Tem três caminhos, é isso que eu estou falando. O 475, quando ele trata do inadimplemento absoluto, ele está dando uma alternativa à resolução? Tá, mas não é execução específica, é execução pelo equivalente. Agora, o processualista, normalmente, e aí, Fred, você me corrige, ele ainda traz uma outra discussão. O processualista, ele pensa em remédio. E aí ele fala assim, entre a resolução, se você, Fred, é credor de alguém, entre a resolução e a conservação do negócio, muitos processualistas, eles dizem que a tutela específica é um remédio processual prioritário, que a resolução seria um remédio processual residual, porque teria que se aplicar o princípio da conservação do negócio jurídico e tentar ao máximo levar para o cumprimento. Que a resolução seria, na verdade, a última via. O último remédio, tem muito processualista que fala isso mesmo. Até acho que é Marinoni que vai muito pesado aí por esse caminho. E eu achei bacana, muito legal do texto da Gisela, é que ela fala, olha, que tecnicamente não, a execução específica é remédio para a mora, ela não é remédio para o inadimplemento absoluto. E isso abre uma nova visão do 475. Sim, agora o que qualifica, né, o que distingue o inadimplemento absoluto do relativo, aí sim, o credor que foi a parte prejudicada pelo descumprimento é que vai ter que dizer, eu tenho interesse na prestação ou não tenho? Se eu tenho... Essa que é a nossa divergência aqui. Eu concordo com a frase, eu concordo com a tese, execução específica supõe inadimplemento relativo. Isso. Concordo. Isso aí não há dúvida. A gente tem uma pequena divergência. Para mim, o inadimplemento absoluto é um dado objetivo. Não é um carimbo dado pelo... Não é um carimbo que pode ser dado pelo credor. Não, mas a gente objetiva. Mas a gente não está discordando, porque eu acho o seguinte, o interesse do credor ele tem que ser aferível objetivamente. Tá? Então, assim, na verdade, a gente não está discordando. Eu acho assim, senão o credor ele pode abusar do seu direito de resolver, entendeu? A gente não está discordando. Eu acho que o determinante é o interesse do credor, mas esse interesse do credor ele tem que ser aferível objetivamente. Sim, mas tudo bem. Aí vamos lá, vou estressar seu argumento. Sim, tem que ser aferível objetivamente. Então, imagine uma situação objetiva. Imagine uma situação objetiva em que a prestação seja útil. Ela é objetivamente útil, ela pode ser cumprida, só houve um atraso. Então, se ela é objetivamente útil, eu acho que o credor abusaria do seu direito de resolver se tentasse a resolução. Aliás, eu vou até te falar uma coisa, tá? Eu diria que a maioria da doutrina falaria em exercício abusivo do direito de resolver. Eu e a professora Aline, a gente tem um texto que a gente até diz o seguinte,
que, do ponto de vista técnico, não seria nenhuma hipótese de exercício abusivo do direito de resolver. Eu acho que ele sequer teria o direito de resolver, né? Só pode exercer abusivamente um direito quem tem um direito. Se eu consigo demonstrar que, objetivamente, a prestação ainda é útil, eu acho que esse credor não tem o direito de resolver, entendeu? Aí, tudo bem. Então, volta ao que eu imaginava. Isso. Se objetivamente é útil... Exatamente. A gente não está falando uma coisa diferente, não. A gente está falando mais ou menos, com outras palavras, a gente está chegando mais ou menos ao mesmo lugar. Estão chegando no mesmo lugar, tanto que, Fred, eu concordo com você que o inadimplemento absoluto é um dado objetivo, e a interpretação que a Gisela dá facilita isso, porque o 475 ele passa a ser aplicado só naqueles casos em que a gente já parte da premissa que o inadimplemento absoluto já se deu, é um dado objetivo. Eu acho, Nelson, que, na verdade, a minha interpretação ela só tem uma vantagem. É porque, assim, execução pelo equivalente é um tema caro aos processualistas. Mas, assim, os civilistas olham para o 475 e chegam à conclusão que só existem 2 remédios, o que não é verdade. E aí a minha interpretação é mostrar aonde é que está a execução pelo equivalente no Código Civil, muito na esteira do livro da professora Aline Terra, que foi a tese de doutorado dela. Então deixa eu agregar um ponto. Para o debate dos civilistas. O artigo 12 do Código Civil não é contratual. O artigo 12 do Código Civil, que fala do direito de personalidade, sim, ele diz que o direito de personalidade ele gera, ele tem, quer dizer, embute, né? O direito de inibir a lesão ou cessar a lesão. E indenização. Perceba que ele usa 3 verbos. Inibir, verdade. Cessar, portanto, a lesão já existe, cessar e indenizar. Esse verbo cessar, ele corresponde no mundo das obrigações contratuais à tutela do adimplemento. O que é cessar? Cessar a tutela cumprir, né? É fazer cumprir o dever negativo que foi descumprido. Sim. E o fazer cessar é também uma tutela que não depende de culpa, não tem nada a ver com dano, não tem nada a ver com dano. Então, o sistema porque do ponto de vista do direito material, tutela como resultado do direito material, ou é ressarcimento, ou é prevenção, ou é prevenção, ou é ressarcimento, ou é restituição, reintegração, que é a tutela do equivalente ou reintegratória, que é a tutela que faz as coisas voltarem ao estado que estavam, ou que deveriam estar, independentemente de se falar em responsabilidade civil. E aí o Código Civil, nesse 475, para nós, assim, a gente lê, está perfeito. Ele diz, eu tenho direito de resolver, eu posso fazer execução específica se couber, evidentemente. Se não for possível, eu posso ter a tutela do equivalente e ainda tem indenização. Quer dizer, eu acho que indenização você tem nos 3 caminhos. Exatamente. Você tem indenização na resolução, você tem indenização na execução pelo equivalente e você tem indenização na execução Pode vir a ter, né? Quer dizer, é possível que você controle, né? Não, concordo. Pode vir a ter, desde que a parte prejudicada, de fato, comprove os prejuízos que sofreu. Agora, né, o mote da minha apresentação de hoje é, olha, a forma como eu calculo é diferente. Agora, esses assuntos, eles estão em constante evolução, né? A Renata Stein tem uma tese belíssima sobre isso, defendendo o interesse positivo na resolução, e eu hoje fiz uma banca de qualificação lá de um trabalho da UERJ sobre tutela progressiva da formação dos contratos. Então, assim, né, hoje já se entende que mesmo no campo da responsabilidade civil pré-contratual, às vezes você tem uma zona cinzenta em que você... né, porque uma coisa é a gente pensar no exemplo acadêmico, proposta e aceitação, aquele exemplo de sala de aula, né? Eu mando a proposta para o Fred aceita, naquele momento exato eu tenho um contrato firmado. Agora, às vezes, a gente tem assim, comportamentos tácitos, você tem no campo das tratativas, às vezes você tem um campo meio cinzento, que você não tem um único marco temporal preciso em que você possa dizer, olha, agora eu tenho um contrato. Né? A gente sabe que tem trabalhos aí de contrato sem negócio jurídico, então essa tutela progressiva,
na responsabilidade pré-contratual, eu acho que ainda vai dar panos para manga. Cepedino tem um artigo belíssimo sobre isso. Né? E se a gente parar para pensar, por exemplo, o caso dos tomates, né, que é um caso que é colocado no direito brasileiro como um caso de responsabilidade civil pré-contratual. A indenização devida para os plantadores foi uma indenização pelo interesse positivo. Mas por quê? Porque o tribunal entendeu que ali praticamente já tinha contrato, né? Então, assim, esse é um assunto super interessante. Você falou uma coisa que tudo que você falou foi muito importante, e a gente estava falando de indenização. Excelente. Agora, uma coisa que marcou aqui, agora há pouco você falou nas respostas, foi eu quis colocar no 475 a execução pelo equivalente no mapa. Ó, que é uma terceira via. E depois, eu gostaria muito que quando você e a Aline, que vocês são parceiras, vocês escrevem juntas também, a Renata, fossem escrever, também trouxessem essa terceira via para o 410 do Código Civil, que o 410 lá do Código Civil, quando ele vai tratar 410 é a cláusula penal, né? Ele fala, ó, quando se estipular a cláusula penal por caso de total inadimplemento da obrigação... E você já escreveu uma tese sobre cláusula penal? E você já escreveu uma tese? Imagina, ele só escreveu Eu estou puxando do meu lado aqui. Eu estou puxando porque, para mim, isso é genial, essa posição dela, porque quando diz que a cláusula penal é uma alternativa do credor, muita gente, na hora de ler o 410, Fred, fala, mas quais são as outras alternativas que o credor tem? E, normalmente, os autores eles chegam e falam, olha, se o credor não está afim de receber a cláusula penal, é porque ele entendeu que não é caso de total inadimplemento, que a prestação ainda é útil, e ele vai atrás da execução específica. Mas agora a Gisela pode chegar com base nisso e falar, não, ele tem uma outra opção, qual que é? Ele tem, eu acho que ele tem, eu realmente acho que ele tem. Então, e execução pelo equivalente é um outro caminho também. Ele fala, não. Ele tem o caminho da responsabilidade civil, ele não está distrito à cláusula penal. Né? Mas isso assim, isso os autores já falam, né? Isso já tem, eu sei que é super controvertido, mas já tem, né, autores que, professora Judite, o Tepedino, você, né, que já explicam muito bem. Mas, enfim, cláusula penal, a gente podia combinar uma live sobre cláusula penal. Eu não escrevi. Um cara aí que escreveu uma tese sobre isso. O Nelson é o doutor sobre isso, mas eu adoro esse tema, tá? Esse tema não é só seu, não. Eu sei que você adora. Mas é só porque são muitas possibilidades. Então, eu acho que a gente está falando muito, podia ficar direto, e eu não sei... Tem umas perguntas aí, eu acho que vale responder, né? Então, aí, galera, você está pegando aí... Está no chat aqui, ó. O Leandro Fernandes está falando assim, Gisela, mas veja, isso é um interessante mais até para os processualistas, ninguém pode ser compelido a aceitar o cumprimento do contrato em termos distintos daqueles pactuados. Essa é uma observação do Leandro Fernandes. Sim, o contrato tem que ser cumprido na forma combinada, concordo. Por isso que a tutela do equivalente cabe ao credor decidir. Claro. Não é um direito do devedor, né? Exatamente. O credor escolhe se ele quer manter o contrato pela tutela do equivalente, mesmo se aquele bem in natura, que era objeto da prestação do devedor, até eventualmente pereceu, né? Ou se ele opta pelo caminho da resolução, é uma escolha dele. Agora, Fred, eu não estou conseguindo... Tem uma outra de... E aí, eu não estou conseguindo rolar para baixo. Eu não estou conseguindo ver o chat também. Eu não consigo ver o chat. É uma pergunta de Leandro. A outra pergunta do Leandro é doutor aqui pela UFLA, foi me orientando no doutorado, escreveu um livro comigo sobre... Que honra, hein? Sobre CNJ. A gente acabou de publicar um livro sobre CNJ. Ele é bom pra cacete. Juiz do trabalho. A outra pergunta aí, Gigisa, tá vendo? A alteração da base do negócio poderia afastar ou reduzir a indenização por quebra do contrato? A alteração da base do negócio, né? Diante de uma alteração da base do negócio, cabe muita coisa. Então, eu acho que sim, né? Você poderia até tentar se valer dos mecanismos para 478, 317. Aí eu concordo. Aí ele tem uma segunda pergunta. Há espaço para reflexão a respeito disso em relação aos negócios processuais? Não entendi muito essa pergunta. Aí é com o Fred. Não, porque, veja, o problema dos negócios, a teoria dos negócios processuais, o pessoal não desenvolveu ainda a questão da responsabilidade civil em razão do descumprimento de negócio contratual ou mesmo de resolução de negócio contratual. Sim, verdade. É um tema que está em aberto.
Não, e é um negócio jurídico como qualquer outro. Exatamente. Né? Então, o raciocínio é esse. É um negócio como qualquer outro. O negócio jurídico processual é um negócio jurídico. Tem uma prestação a ser adimplida, ou não é uma prestação, está de sujeição. Enfim, é algum tipo de situação jurídica passiva que você se submete e que se você criar um problema ou não cumprir aquilo que você tem que cumprir, vai ter indenização. Não tem... Imagine, foro de eleição. Isso é muito, muito importante. Foro de eleição é um negócio processual clássico. Em contratos como M&A, no contrato de fusão e aquisição, para usar o termo em português, o foro de eleição é muito importante, faz parte, inclusive, dos custos de transação. Você sabe onde um eventual caso vai ser ajuizado. Aí imagine que uma parte vai e descumpre isso. Isso é um descumprimento de um negócio processual propondo uma ação em outro lugar que vai exigir um esforço de grana, de contratação de advogado, para tirar a causa daquele lugar. Sim, com certeza. E aí você tem que ser indenizado por isso. Quer dizer, você não só descumpriu o negócio processual que você havia firmado, como esse descumprimento gerou um prejuízo muito grande. O nosso cliente em comum, Giza, está discutindo dano de... você deve ter sido provocado para isso, indenização por dano decorrente de foro de eleição internacional. Eu sei exatamente a discussão que você está falando. Foi escolhido, o Nelson, foi escolhido a Justiça Americana, ele celebrou o contrato, aí propôs a ação na Justiça Americana e a Justiça Americana não conheceu do caso. O que é que eles estão querendo alegar? Que foram coagidos a aceitar a Justiça Americana, que é uma justiça que, para aquele tipo de caso, é mais difícil, é mais problemático. Então, eles tiveram um prejuízo enorme. Enorme de processar e perder nos Estados Unidos, que eles não teriam se tivessem processado no Brasil. Então, Fred, agora, você sabe o que eu mais gostei da pergunta do Leandro? Ô, Nelson, você não acha que o Fred devia escrever sobre negócio jurídico processual no Agire? Eu acho que o Leandro está dando tema para ele. Mas isso eu faço. O problema é escrever em 2 páginas. É só você escolher um texto que você já tem em trazer alguma decisão recente. Eu tenho várias. Eu tenho livros sobre o pegar o Fred, o Agire é o seguinte... Você vai escrever, eu sei, você vai escrever sobre uma cerejinha do bolo, entendeu? Você vai destacar um aspecto interessante que, né, não tem um modo de ver interessante sobre o tema. Então, está me devendo. Olha, o Nelson, eu estou constituindo o Fred Mora na sua frente, você está como testemunha. 2 páginas, letra, qual o tamanho da letra? Letra 12, Times, espaçamento simples. Espaçamento simples, letra 12, espaçamento simples, letra 12, tá bom. Exatamente. Bom demais, gente. Essa discussão podia ir longe. A gente só pode agradecer vocês. E olha, e todo mundo que está aqui comigo, com a professora Gisela, com o Fred, o que vocês estão percebendo de uma forma mais clara? É aquilo que o Fred disse lá atrás, na nossa pós-graduação na Baiana de Responsabilidade Civil, o que a gente vai fazer é trazer aulas com esse nível, né, em tempo real. Ou seja, o professor ele vai estar falando com vocês diretamente 3 vezes por semana. São aulas síncronas sempre. Então, toda semana do curso eu abro com um macro tema, converso com vocês, e depois vem outros 2 professores fantásticos, nível Gisela Sampaio, para falar, olha, particularidades sobre cada um desses temas. Então, no final de um ano, falando de responsabilidade civil extracontratual, contratual, a pessoa ela está com a melhor condição possível para entender esse mundo, que é o mundo real da advocacia. Vocês estão vendo os casos que eles estão tratando aqui? Esses casos tão importantes e que estão na vida diária de qualquer empresa, basicamente é responsabilidade civil. Então, esse instrumental aí, ele é indispensável. Não é isso, Fred? Com certeza. E veja, não é só para a empresa, né? Você tem que pensar também nas pessoas naturais, né? Responsabilidade do consumidor, sim, responsabilidade no direito do trabalho, responsabilidade das vítimas causadas por dano ao meio ambiente, responsabilidade pelo uso de dados pessoais, a tese de doutorado de Leandro. A tese de doutorado de Leandro Fernandes é uma tese sobre proteção de dados pelo processo, no processo e pelo processo.
Ó, já estão financiando para o IBERC, hein? Rapaz, esse aí é gigante, é gigante. Pode colocar na sua lista aí. Agora, o Nelson, o que eu acho sensacional que você faz, né? Pelo menos assim, o que eu estou acompanhando à distância, a tua coordenação, é que você está chamando sempre o professor do tema, né? Para falar na aula. E com ele em todas as aulas, viu, Giza? Todas as semanas. Não, ele me convidou para falar sobre lucro cessante, que é o tema da minha tese, né? Na verdade, o tema da minha tese não é nem esse que a gente está tratando hoje aqui, mas eu aceitei prontamente, enfim, o que vocês precisarem de mim, eu estou super aposta. Mas isso é a chave, Gisela, você tocou muito bem, é pegar o professor que fala daquele tema com profundidade, fala fácil daquele tema, estudou aquilo demais, para ele trazer para o aluno. Homenagear o aluno trazendo aquele cara que é o protagonista naquele tema no direito brasileiro, que está pensando à frente sobre aquilo, sobre consumidor, meio ambiente, sobre todas as questões, proteção de dados, tecnologia, é isso mesmo. Então, isso é muito bom. E, Fred, a gente vai até liberar agora um cupom aí de 30% para quem está participando na live, para participar da pós-graduação. Que beleza, hein? Esse aqui, ó. Agora eu vou querer fazer o curso, hein? Vou me inscrever no curso. É, isso aí. Vale para os 10 primeiros inscritos, até 30/8. Fica aí, legal. Pô, excelente, muito bom. Fica o recado. Hoje, Stella, você foi nota 1000 conosco. Quem dera a gente tivesse aí um papo tão bacana com você toda semana, mas a nossa vida é cheia de coisas, mas várias outras oportunidades surgirão em que eu e Fred poderemos conversar com você. Tá ótimo, gente. Eu adorei também. É muito bom estar entre amigos, falar sobre um tema que eu gosto, que eu sei que também vocês gostam, né? E façam propaganda do Agir aí na Bahia. Eu vou fazer o texto e eu aqui para você, ó. Para você aqui, ó. É isso aí. Saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras. Eu sou vascaína, Fred. Eu sei, por isso que eu estou mandando. Porque se o Fred não agir, ele vai estar embora. Então é isso. É isso aí. É isso, Fred. Valeu, galera. Nossa, constitui o Fred Mora. Beijo, gente. Beijo, boa noite para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima edição. Tchau, gente. Tchau.